Você sabia que agora a Receita Federal tem novos critérios para monitorar transações financeiras no Brasil? Transferências acima de R$ 5.000 realizadas por pessoas físicas e R$ 15.000 por empresas via Pix ou qualquer outra modalidade agora serão informadas ao governo. E mais, vamos explicar como isso impacta a vida dos brasileiros, especialmente trabalhadores informais e pequenos negócios. Fique até o final para entender todos os detalhes e evitar dores de cabeça. O que é o sigilo bancário? Primeiro, é importante entendermos o conceito de sigilo bancário. No Brasil, o sigilo bancário é um direito protegido por lei, que garante que informações financeiras de indivíduos e empresas sejam mantidas em confidencialidade pelas instituições financeiras. Isso inclui dados sobre saldos, movimentações, extratos e investimentos. Em outras palavras, é como se existisse uma cortina invisível protegendo a privacidade das suas finanças. Mas por que isso é tão relevante? O sigilo bancário existe para preservar a intimidade dos cidadãos e garantir que informações sensíveis não sejam utilizadas de forma inadequada ou para fins maliciosos. Afinal, sua conta bancária é um reflexo de suas escolhas e da sua vida pessoal. Sem essa proteção, qualquer pessoa ou entidade poderia ter acesso irrestrito aos seus dados financeiros, gerando situações de abuso ou exposição desnecessária. Quando ocorre a quebra do sigilo bancário? A quebra do sigilo bancário acontece quando a Justiça autoriza que as autoridades competentes, como o Ministério Público, Receita Federal ou Polícia Federal, tenham acesso a essas informações protegidas. Mas calma, isso não significa que qualquer um pode simplesmente solicitar esses dados. Existe um processo rigoroso e a necessidade de uma justificativa legal muito clara. A Lei nº 105, de 2001, regulamenta o sigilo bancário no Brasil e estabelece em quais situações ele pode ser quebrado. Isso inclui casos de investigações criminais ou processos administrativos que busquem combater crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal e outros desvios graves. Mas o pedido precisa ser autorizado por um juiz, que analisará a necessidade e a proporcionalidade da medida. Impactos da quebra do sigilo bancário. E na prática, o que isso significa para a população? A quebra do sigilo bancário pode ter vários desdobramentos, tanto positivos quanto negativos. Por um lado, é uma ferramenta essencial para combater crimes financeiros e garantir que aqueles que cometem fraude sejam responsabilizados. Por outro, pode gerar preocupações em relação à privacidade e ao uso inadequado dessas informações. Imagine que uma empresa ou pessoa física tenha seu sigilo quebrado indevidamente. Isso pode causar danos irreparáveis, como prejuízos financeiros, queda na reputação ou mesmo constrangimentos sociais. Por isso, o processo precisa ser extremamente criterioso para evitar abusos. O que muda com a nova regra da Receita Federal? A partir de 2025, a Receita Federal ampliou o monitoramento de transações financeiras no Brasil com a Instrução Normativa RFB número 2.21924. Agora, bancos, operadoras de cartões e aplicativos de pagamento devem reportar mensalmente à Receita todas as movimentações que ultrapassem R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. E atenção! Esse monitoramento não se limita ao Pix. Ele inclui cartões de débito, crédito, transferências bancárias, saques e até moedas eletrônicas. O objetivo dessa medida, segundo a Receita, é aumentar a transparência e cruzar informações de forma mais eficiente para combater sonegação fiscal. As instituições financeiras consolidarão os valores movimentados em cada conta e enviarão os dados semestralmente. Assim, a Receita poderá usar essas informações até mesmo para preencher automaticamente a declaração do imposto de renda dos contribuintes. Impactos para pessoas físicas e informais. Se você faz transferências acima de R$ 5.000 no mês, essa regra te afeta diretamente. E não importa o motivo da movimentação, seja ajuda financeira entre familiares, compra de bens ou mesmo transferência entre contas próprias. A Receita quer rastrear todas essas operações para identificar possíveis inconsistências. Isso pode ser um desafio para trabalhadores informais e autônomos, que geralmente não possuem uma estrutura financeira formalizada. Imagine um vendedor que recebe transferências frequentes de clientes ou familiares. A Receita pode interpretar essas movimentações como rendimentos tributáveis, mesmo que sejam destinadas ao sustento. Nesse caso, a falta de um registro adequado pode levar a intimações, multas e até a necessidade de comprovar a origem desses valores. Além disso, o impacto para pessoas de baixa e média renda é significativo. Transferências comuns do dia a dia, como pagar despesas domésticas ou dividir contas, podem acabar entrando no radar da Receita. Embora o objetivo seja combater irregularidades, a medida pode gerar ônus desproporcionais para cidadãos comuns. Pequenos negócios sob pressão.
Os pequenos negócios também sentirão os efeitos dessa mudança. Muitos empreendedores utilizam o Pix pela praticidade e ausência de custos adicionais, mas com o novo monitoramento, qualquer valor acima do limite pode ser fiscalizado. Empresas que movimentam R$ 15 mil ou mais no mês devem estar preparadas para justificar suas operações à Receita, especialmente se não mantêm uma contabilidade estruturada. Especialistas alertam que a medida pode levar a um aumento de custos operacionais. Por exemplo, negócios podem precisar contratar serviços de contabilidade ou investir em softwares de gestão financeira para evitar problemas com o fisco. Isso sem falar no risco de multas de até 75% sobre valores não declarados corretamente. O golpe da falsa taxação do Pix. Com as novas regras, surgiram também golpes aproveitando a confusão da população. Criminosos estão se passando pela Receita Federal para aplicar fraudes, alegando que existe uma cobrança sobre transações Pix acima de R$ 5 mil. Em alguns casos, as vítimas recebem boletos falsos e são ameaçadas com o bloqueio do CPF caso não realizem um pagamento. É importante esclarecer que a Receita Federal não cobra taxas sobre o uso do Pix e não envia boletos para pagamento de tributos dessa forma. Se você receber qualquer mensagem suspeita, desconfie e verifique diretamente com os canais oficiais. Comparação internacional. A ideia de monitorar grandes transações financeiras não é exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, movimentações acima de $10 mil precisam ser reportadas às autoridades. Na Índia, transferências de grande porte também estão sujeitas a auditorias rigorosas. Essas medidas visam combater crimes financeiros, mas sempre geram debate sobre o impacto na privacidade e na rotina dos cidadãos. Como se preparar para as mudanças? Diante dessas mudanças, tanto pessoas físicas quanto empresas precisam se organizar para evitar problemas. Aqui vão algumas dicas práticas para te ajudar. Organize suas finanças. Controle suas movimentações bancárias e mantenha registros claros sobre a origem e o destino dos valores. Formalize suas operações. Se você é trabalhador autônomo ou tem um pequeno negócio, considere regularizar sua situação fiscal. Isso facilita a justificativa de receitas e evita multas. Atenção ao imposto de renda. Com os dados sendo repassados à Receita, inconsistências na sua declaração podem ser facilmente detectadas. Verifique se todos os valores movimentados estão alinhados com o que você declarou. Cuidado com golpes. Como mencionamos, desconfie de mensagens que pedem pagamentos relacionados ao Pix. Em caso de dúvida, consulte diretamente os canais oficiais da Receita. A ampliação do monitoramento financeiro no Brasil traz mudanças importantes que afetam desde grandes empresas até o cidadão comum. Embora o objetivo seja combater crimes e aumentar a arrecadação, é essencial entender como isso impacta o nosso dia a dia e buscar formas de adaptação. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar como essa nova regra pode influenciar sua vida. E claro, inscreva-se no canal para mais informações que ajudam você a se manter informado. Até a próxima!